tarde a todos. Responderam bem. Boa tarde, né, gente? Muito tempo que eu não estou aqui. É minha reunião de origem. Foi a primeira reunião que eu vim ao SEMA. Há 24 anos atrás, foi esse horário aqui. Né? A gente deixava os filhos na escola ali e vinha aqui correndo ao SEMA. Então, é uma alegria que eu tenho o maior carinho por esse horário, por tudo, e eu tenho estado impossibilitada de comparecer, porque esse ano eu estou dando curso também na Barra, exatamente nesse horário, às quintas-feiras, 16 horas. Por isso que eu meio que desapareci daqui, mas é porque a gente está com outros compromissos. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, sempre uma alegria fazer um estudo no SEMA, e mais do que alegria, uma oportunidade de mais aprendizado, quando estamos estudando, para trazer aqui para vocês o estudo. Muito de nós, o que a gente está precisando ouvir, é o que nos traz, né, a mensagem sempre da palestra. E nós aqui, hoje, nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós viemos estudando nas tardes de quinta-feira aqui. E, só lembrando rapidamente, o Evangelho segundo o Espiritismo foi o livro originado da terceira parte de O Livro dos Espíritos, é aquela parte que nos fala das leis morais, né? E ele traz as passagens, né? O Evangelho nos traz passagens, ensinos, parábolas de Jesus, né? Nos traz os ensinamentos que Jesus constantemente, eu não gosto de falar no plural, no passado, não é nos trouxe, nos traz a cada dia, para que a gente possa caminhar nos trilhos, para que a gente possa, né, ter uma melhor caminhada aqui, enquanto encarnados. Eu estava até observando que a psicografia, que eu, por acaso, não tinha lido anteriormente, tem bastante a ver com o nosso estudo, né? Dizem que Jesus realmente está sempre conosco, né? E a gente, Evangelho segundo o Espiritismo, isso eu sempre falo, livro de cabeceira, gente. Lê de manhã ou lê à noite, um trechinho, porque ele vai nos dar o caminho. Se a gente lê, né, são os ensinamentos de Jesus, ele vai nos ajudar no nosso caminho, no caminho de atravessarmos aqui esse momento com mais felicidade, mais plenos, com maior compreensão da nossa vida. Não esqueçamos disso, tá bom? Então, a gente está estudando aqui, nas tardes, o capítulo 5 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Não sei se vocês sabem, é o maior capítulo do Evangelho, 31 itens. Por que será que Kardec, né, quando arrumou lá o Evangelho, nos colocou 31 itens para falar de aflição, de aflitos? Será que nós somos aflitos? Será que nós somos carregados? E será que a gente precisa dessas instruções que tão bondosamente os Espíritos nos trouxeram nesse capítulo? Precisamos, e muito, todos nós aqui concordamos sobre isso, né? Hoje, especialmente, nós vamos estudar o item Bem e Mal Sofrer e também o item que nos fala sobre o suicídio. Tá? Então, Bem e Mal Sofrer é o tema principal da nossa palestra. No tema, a gente já consegue uma informação, né? Na realidade, é uma notícia que não é tão boa, mas que a gente vai entender também no final desse estudo, que também não é tão ruim assim, né? Então, bem e mal sofrer, isso nos diz que nós vamos sofrer, né? E a gente já entende isso um pouco, nós já temos um pouco de vivência na casa espírita, que nós estamos encarnados num mundo de expiações e provas, onde realmente nós estamos aqui para cumprir as nossas expiações e provas decorrentes da nossa jornada pretérita de espíritos, e também para evoluir. E isso infelizmente, ainda para o nosso estágio, requer uma certa dose de dificuldades, de desafios. Eu gosto muito de falar desafios, né, nessa vida que a gente está momentaneamente, né, porque nós sabemos que nós somos espíritos, nós estamos aqui passando por essa experiência, né, encarnados. E será que nós já sabemos sofrer? Será? Não, né? Ainda não. Isso está no Evangelho. O próprio Evangelho nos diz, poucos de nós sabemos sofrer. Ainda estamos na busca desse caminho de compreender a utilidade, os acontecimentos, as dificuldades e os desafios que a gente passa por essa vida. Então, hoje, a gente quer aqui juntos compreender a necessidade, né, da gente entender que a gente vai sofrer, mas que a gente pode passar por esses caminhos difíceis que todos nós passamos. Acho que não tem nenhuma pessoa aqui que não passe, né, aqui nesse planeta,
de uma forma melhor, compreendendo melhor os motivos de estarmos passando por essas coisas, tá certo? Bem-aventurados os aflitos é uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe várias, eu não vou citar aqui, né? Então, a gente vai voltar só um pouquinho no capítulo 5, para que a gente consiga compreender melhor o nosso tema, porque a gente precisa dar uma certa introdução sem ser exatamente o que está nos nossos itens, né? Então, as bem-aventuranças, elas se encontram, né, foram proferidas por Jesus, não é isso? E elas se encontram no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Ou Sermão das Bem-aventuranças, nos 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, tá certo? Então, por que se chama Sermão da Montanha? É sempre bom a gente trazer um pouquinho da história, porque ela foi proferida nas colinas próxima ao lago de Genezaré, né? E foi o principal, gente, e o mais famoso discurso de Jesus. Não sei se vocês sabiam disso. Foi o Sermão da Montanha, tá? E foi a primeira mensagem que ele dirigiu ao povo depois de ter passado 40 dias, né, lá no deserto, tá certo? Depois que ele passou 40 dias meditando no deserto, que Jesus fez isso. E, na realidade, o Sermão da Montanha é a plataforma do Reino de Deus. Quem nunca leu, se interessa, está em Mateus 5. Todo o Sermão da Montanha, nesse Mateus 5 é o que eu sei de cor, tá, gente? Os outros evangelhos também aqui, depois eu até vejo para vocês. E é um verdadeiro código de ética da espiritualidade, se a gente enxergar, né, o Sermão da Montanha com olhos de ver, que a gente pode aproveitar demais. Mahatma Gandhi, que era hindu, né, ou seja, não é cristão, disse que poderiam se acabar e se perder todos os códigos religiosos da Terra, que se o Sermão da Montanha permanecesse mantido, né, nada estaria perdido. Então, é muito interessante a gente entender que ali Jesus vai trazer a essência dos seus ensinamentos. E, para nós, ainda um conceito que a gente ainda não consegue digerir bem, na realidade, é que Jesus vem dizer que os felizes aqui na Terra, na realidade, não possuem a verdadeira felicidade, né? Porque aqui na Terra, muitas vezes, se confunde a felicidade com o mundo material, com as posses do mundo efêmero, né? É isso que Jesus quer dizer. Então, Jesus ele vai trazer consolo e esperança através das suas palavras àqueles que se sentem infelizes, se sentem injustiçados. Todo mundo sabe que Jesus não veio destruir a lei, né? Ele veio preencher a lei mosaica, não é isso? Ele veio dar um novo enfoque. E ele revolucionou o momento e até hoje é incompreendido, né? Então, a gente hoje, né, como que Jesus vai dizer que é bem-aventurado um monte de coisas que não são para nós, aos olhos materiais, coisas boas. Então, é por isso que a gente fica, né, ele foi incompreendido e até numa primeira olhada, no dia de hoje, ele ainda é incompreendido. Não é isso? E a gente vai entender, né, que a gente vai viver nos dias de hoje, com certeza, passando as nossas dificuldades, mas Jesus trouxe e traz esperança de dias melhores, traz consolo, traz consolação a todos nós que sofremos. E toda vez que a gente falar, não é aqueles que sofrem, é todos nós que sofremos, não é isso? Então, o que é bem-aventurado, gente? Sinônimo de feliz. Então, olhando o título assim do nosso capítulo, a gente pensa assim, né, com a nossa visão acanhada aqui do mundo. Como pode ser feliz quem sofre? Jesus está falando isso para a gente? É isso que Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Quem está com aflição, quem está sofrendo, né? Como pode ser bem-aventurado? E aí a gente lembra rapidamente aqui que muitos que não conhecem a doutrina espírita falam: eu não quero ser espírita, não, porque espírita gosta de sofrer. Todo mundo já ouviu isso? Né? A gente sabe. Só que, na realidade, isso é desinformação, né? As pessoas não compreendem o que a gente vem, o que a gente estuda, como que a gente vem interpretando essa questão, né, dos percalços que a gente passa aqui nesse mundo material, na encarnação. Tá? Então, para que a gente entenda isso, a gente tem que ampliar a nossa visão e lançar os nossos olhos além aqui da nossa vida material e pensar que nós somos espíritos, não é isso? E nos enxergarmos como espírito, não é só pensar. A gente precisa se enxergar
como espíritos imortais, que têm nessa encarnação um corpo, passando aqui por uma experiência na Terra, no mundo material. Porque a verdadeira vida, todos nós sabemos que é a vida espiritual. Ok? Então, lá no Evangelho, num outro item desse capítulo, Justiça das Aflições, eles nos falam o seguinte: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, sem a certeza da vida futura, seriam um contrassenso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí a gente começa a pensar, nossa... Quando eu estava preparando o tema, quando eu olhei o tema, eu falei, não é agradável a gente ficar falando de sofrimento, né, gente? Não é. Mas é um assunto que a gente precisa falar porque é muito importante para cada um de nós, né? Então, por que será que todos nós realmente, né, sofremos? Por que uns, até no primeiro olhar, a gente percebe, estão sofrendo mais do que os outros? A gente não está fazendo aqui competição de sofrimento, não, né, gente? Mas isso tem que ter uma causa, né? Deus é soberanamente justo e bom, todos nós sabemos isso, concorda? Não existe um efeito sem ter causa, né? Isso é um axioma, não existe efeito sem causa. Se Deus é soberanamente justo e bom, né? A causa dos nossos sofrimentos, porque Deus não vai fazer maldade conosco, também tem que ser uma causa justa. Se Deus é justo, a causa é justa, não é isso? E os ensinamentos, os ensinos de Jesus, eles vão nos trazer, eles vão nos botar em linha direta, né? Em direção a essa causa, que o Espiritismo explicou com muitos detalhes. É a cada um segundo as suas obras, né? É isso que a gente vai entender, né? O motivo de que nós vamos passando por diversos percalços, desafios aqui na nossa vida e no decorrer, na realidade, não só dessa vida, né? De todas as nossas vidas pretéritas. Se Deus quiser, as vidas para frente vão ser melhores, não vão, gente? Eu estou meio afastada, né? Está direito? Vocês estão ouvindo bem? Agora que eu aproximei, eu vi. Tá? Então, gente, a lei é de quê? A lei de Deus é de amor. A lei é de progresso. A lei é de justiça. E a lei também é de causa e efeito. A gente sabe disso, a gente já estudou. Não é isso? Então, dores, aflições, angústias, elas não são punições. Isso já é difícil a gente entender. Não é uma questão de olho por olho, dente por dente. Mas esses desafios que a gente passa, eles são reajustes, né? São educação moral que a gente precisa, são reparações. Nós entendemos isso. E essas oportunidades constantes de reparação a gente vai ter graças, né, à pluralidade das existências, às nossas diversas reencarnações. Então, a gente consegue caminhar, nos depurando, nos melhorando exatamente, entendendo que nós temos realmente, nós demos causa, mas a gente vai conseguir, através da nossa caminhada, do nosso esforço, cada vez mais ir, né, se depurando, se liberando das más tendências, de tudo aquilo que a gente não deve guardar conosco e ir melhorando, progredindo, crescendo nas virtudes. Tá certo? Então, eu gostaria de fazer uma observação. Sempre que eu falo sobre esse assunto, antes que fique um mal-entendido, não existe aqui em nenhum momento um objetivo de banalizarmos a dor, muito menos de banalizarmos a dor de cada um aqui. A gente sabe que as dores existem, todos nós passamos, mas o que a gente quer aqui não é competição de dor, gente. Dor não tem régua, dor não tem escala. É entender que a gente passa pelas dores e que o nosso sofrimento, ele sim, ele pode ser de uma forma melhor, bem sofrer, ou pior, que é o que o nosso texto aqui está dizendo, mal sofrer. A partir do momento que a gente vai entendendo o que a doutrina espírita nos traz, para que a gente compreenda esses processos, é isso que a gente vai trazer aqui como sendo o bem sofrer, para que a gente não fique com dúvidas em nenhum momento. E outra coisa, não tem competição de dor. Qualquer dor é legítima. Às vezes, você olha para uma pessoa, a pessoa está muito triste, está arrasada, e você fala, nossa, mas que dorzinha! Que dorzinha é essa? Não, gente. Naquele momento, ninguém conhece a história daquele espírito, ninguém conhece o passado, ninguém conhece o que aquele espírito passou nessa encarnação, os traumas, ninguém conhece o que a pessoa está vivendo. Somos únicos. Então, sempre a dor do outro
forma, a gente precisa respeitar. E, na medida das nossas forças, sempre ajudá-lo. Que a gente não esqueça disso. Bem, feito assim, né, essa observação, essa parte, e a gente volta lá ao texto do Evangelho, e ele nos diz o seguinte: duas as causas das nossas aflições. Muitos sofrimentos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que sofrem nesse momento. São as causas atuais das nossas aflições. Porém, outras aflições são estranhas ao homem e parecem atingi-lo como que uma fatalidade. Então, essas seriam as causas anteriores das aflições. Então, sem o conceito da doutrina espírita que nos traz a reencarnação, nós não conseguimos compreender esse assunto, a causa dessas aflições, ok? As causas atuais são essas dessa vida. Será que a gente tem? Será que a gente causa aflição para a gente mesmo? Ainda causamos, né? Com o nosso proceder, não é isso? Né? Então, seja essa de agora, que a gente está plantando momentaneamente, ou a dor passada, não é isso? A gente plantou. Elas são ambas consequências naturais dos nossos equívocos. Nós ainda nos equivocamos muito. Por quê? Ainda não sabemos fazer uso, não sabíamos anteriormente e ainda fazemos mau uso do nosso livre-arbítrio. E, infelizmente, ainda vamos fazendo escolhas, né, que não nos conduzem necessariamente ao melhor caminho. E aí a gente sofre o imperativo de quem? Da lei de causa e efeito. Não tem jeito. Né? Aliás, lei de causa e efeito, ação e reação, é uma lei física. Né? Se você jogar a bolinha na parede, ela volta, uma bolinha que tenha de borracha. Então, as causas atuais, a gente pode fazer alguma coisa com elas. Elas são evitáveis. Por quê? Porque porque elas estão diretamente ligadas ao comportamento que a gente está tendo aqui, nesse momento, nessa vida. Né? Essas, sim, são. Então, nosso orgulho. E no Evangelho está escrito assim: anotem que são a maioria da causa de nossas aflições. Tá? Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa imprevidência, nossos excessos vão nos trazer aflições. Que tipos? Olha lá, gente. Amarguras, decepções, ansiedades, desequilíbrio e enfermidades. Se a gente não tivesse orgulho, se a gente não fosse egoísta, se a gente não tivesse uma soberba, a gente não teria as aflições decorrentes. Né? Se a gente não ofendesse, a gente não ia se sentir também ofendido. Se a gente tivesse equilíbrio, a gente não ia sofrer o que o desequilíbrio nos traz. Não é isso? E lá no capítulo 5 está assim: se eu tivesse feito, está lá no Evangelho, ou deixado de fazer essa ou tal coisa, eu não estaria nessa situação. Não é isso? Vamos dar um exemplo? Alguém faz alguma coisa contra nós. E a gente fica muito ofendido, muito magoado e muito ressentido. 3 aflições que eu falei aqui. Se a gente tentar parar para pensar com o que foi feito e entender que, de alguma forma, aquele outro irmão também é um espírito em evolução como eu, imperfeito, e que, de alguma forma, ele fez aquilo porque ainda não consegue ser diferente, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, né? A gente precisa ter a empatia, coisa que é difícil, se colocar no lugar do outro. Não estou defendendo as ofensas de ninguém. Muitas vezes elas nem acontecem e nós interpretamos como ofensas por falta de interpretação, por má comunicação. Então, a gente evitaria o quê? A angústia, né? O que a gente falou, a mágoa, o ressentimento. Olha só as aflições. Se a gente não se magoasse, essa aflição não ia existir para a gente. É isso que os Espíritos nos dizem, que se a gente aqui agisse dessa ou tal forma, nós evitaríamos muitas aflições que a gente passa aqui. Ok? As causas anteriores agora. Essas não tem jeito, são inevitáveis. Foram evitáveis em encarnações passadas, mas hoje elas são inevitáveis porque nós já cometemos algumas
coisas, já tivemos alguns equívocos que nos restaram aqui para nos acertarmos nessa encarnação, não é isso? Então, se o sofrimento, você faz uma análise, não tem origem nessa vida, não acha que você é vítima do destino, né? A gente não pode achar que nós somos vítimas do destino. É porque isso foi originado por alguma coisa que nos aconteceu, né, anteriormente, em outras encarnações, não é isso? E a reencarnação é uma lei que nunca erra. A gente pode sempre pensar nisso, entendeu? E cada ser, cada um vai voltar ao mundo material, gente, com a lição que necessita. Nem sempre é que a gente quer, mas é que a gente precisa para resgatar os nossos débitos anteriores. E não só isso, para crescer, para evoluir, porque a lei é de progresso. É para isso que nós passamos por esses desafios, para que a gente vença-os. Esse é o objetivo da nossa encarnação, é vencer os desafios para crescermos, para progredirmos, para cada vez mais andarmos, né, rumo à perfeição e à felicidade plena. Tá certo? Então, alguns acidentes que nenhuma providência, por exemplo, evitaria, um revés da fortuna, um flagelo natural que pega muitas pessoas, as pessoas, enchente, por exemplo, que está em, né? Então a gente fica com muita pena, mas e também não é questão de dizer fez, mereceu, por isso que está passando por aquilo. Não é essa, né, o objetivo, né? Mesmo porque a gente tem que fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar a diminuir o sofrimento e a aflição do nosso próximo. Não é dizer, não, ele que fez, ele que pague. Não. A gente está aqui para ajudar o próximo. E com as nossas aflições, não adianta a gente querer piorar. Não, eu vou piorar bem essa minha aflição para eu passar melhor pela prova. Não, pelo amor de Deus, não façam isso, não pensem nisso, não é por aí, ok? E essas aflições, essas tribulações que a gente passa aqui, a gente vai só passar rapidamente, porque isso é um outro item, elas podem ter sido impostas aos espíritos mais recalcitrantes ou podem ter sido escolhidas por nós mesmos, com a consciência lá, quando estamos desencarnados, de que é isso que nós necessitamos para caminhar e progredir, né? São as provas que a gente passa e as expiações, na escolha de provas, tá certo? Então, bem-aventurados é um reino, os aflitos, porque dele é o reino dos céus. Está lá no Evangelho também. Por essas palavras, Jesus não se refere àqueles que sofrem em geral, mas sim aos que sabem sofrer, pois compreendem que só as provas bem suportadas podem conduzir um homem ao reino de Deus. E aí, gente, qual é o caminho que a gente escolhe para nós? A gente pode aceitar com resignação e, importantíssimo, resignação ativa. Não é aceitar com resignação e sentar no sofá e falar, eu sou um sofredor, eu vou aceitar esse sofrimento e vou ficar aqui sofrendo. Não, é resignação ativa. A gente não esqueça disso, né? A gente pode aceitar as nossas dores, as nossas aflições com essa resignação ativa, tomando decisões e fazendo o possível, né, os nossos esforços, de como que a gente vai se livrar daquilo. E, com isso, a gente sabe que a gente vai, cada vez mais, quitar essas dívidas, esses débitos passados que nós temos e aqueles que nós adquirimos por vontade própria aqui, nessa encarnação, né? Isso seria o bem sofrer, que está lá no Evangelho. Ou a gente pode se revoltar contra as adversidades e ainda não vamos resgatar aquilo que a gente fez, os nossos débitos, e ainda vamos contrair novos. Então, né, o caminho é esse. Todos os encarnados aqui sofrem, então que a gente lembre, não é isso? A gente sempre se esforce para que a gente sofra e traga tudo para o dia a dia que a gente aprende aqui, não é isso? Poucos de nós ainda, a gente estuda, a gente está na casa, a gente trabalha, vem todos os dias aqui, quem trabalha aqui todos os dias, às vezes vem todos os dias aqui, né? E na hora H a gente esquece o que Jesus nos ensinou. A gente esquece o que os espíritos nos cansam de ensinar, não é isso? Agora, não é um caminho fácil, porque às vezes a gente sente, o problema é muito sério, a dor é muito séria, né? Nos toca realmente. Mas, a partir de um primeiro momento em que a gente fica naquela, até quando as coisas mais sérias, numa paralisia, a gente tem que saber que a gente precisa reagir, né?
com resignação, mas ativo, tentar fazer tudo o que podemos para resolver aquela situação. Não é isso? Poucos de nós, né, sabem ainda fazer isso. Né? A doutrina espírita nos traz posso até dizer, uma planilha, né, para nos ajudar a isso. Vamos falar de algumas coisas que a doutrina espírita e nos traz para que a gente possa, né, cada vez mais caminhar nisso. Entendendo que nós somos espíritos imortais, imperfeitos e em evolução e que estamos aqui, que o próximo também é. Isso é importante para a gente, tá? Que a verdadeira vida é a espiritual e a gente está aqui de passagem para caminhar, não é isso? Entender que não é punição, sempre lembrar, a gente está fazendo quase um quiz aqui para a gente, que a gente já falou, que não é punição, não é vingança, não é nada disso, que nós demos causa e nós precisamos passar por aquilo para crescer, para entender e para evoluir, né? Crendo nisso tudo, tendo Jesus no coração, caminhando nos passos de Jesus, nós podemos realmente estar passando por momentos difíceis, mas a gente tem o quê? Esperança, não é isso? Esperança de que dias melhores virão. A gente sempre pensa nisso, né? Entendendo que nós temos imperfeições e que nós precisamos superá-las, isso também nos ajuda. Dizendo não à vitimização, que a gente não se vitimize achando que é o sofredor do mundo, que todo mundo tem algo contra nós, que a gente é o coitado. Né? É difícil, porque às vezes nós sentamos realmente e falamos, nossa, Deus, por que eu? Será que alguém já fez essa pergunta? A Deus, por que comigo? Nossa, eu trabalho no SEMA, eu faço tudo. Por quê? Porque nós somos espíritos encaminhados e imperfeitos. Né? E a gente está aqui para aprender a lidar com isso. Não é que porque a gente está aqui que a gente vai deixar de passar pelas provas difíceis. Não é, gente. Não é mesmo. Né? E outra coisa, sem culpar o terceiro, sem culpar o outro. É tão fácil a gente dizer, nossa, eu sou infeliz porque o meu marido não me deixa ser feliz. Eu sou infeliz porque a minha sogra me inferniza. Tadinha minha, já é desencarnada, eu não tinha problema nenhum com ela, sempre amei de paixão. Eu estou infeliz por alguém, porque alguém fez isso conosco. Não é isso. Né? A gente está passando por aquela situação porque nós permitimos nos passar. Isso é algum demérito? Não, é característica, gente, de nós, de todos nós. Nós ainda fazemos isso, sim, mas na hora que a gente faz, tem que usar o estudo a nosso favor. Né? Vamos pensar e vamos ver. Não, é comigo. É comigo. Porque o outro não faz nada com você se você se posicionar intimamente de uma forma que não vai se atingir. E fazer sempre a sua parte com o outro. Faça a sua parte. Vamos fazer a nossa parte com o outro, mas jamais achar que o outro, né, é o causador ou o culpado de tudo de ruim que nos acontece. Tá certo? Buscar todas as soluções possíveis no momento da dificuldade, né, daquele momento do desafio, é com confiança no futuro, confiança nos ensinamentos de Jesus que a gente se esforça para executar, e confiança no futuro em Deus, né, que é nosso Pai, soberanamente justo e bom, e está nos assistindo e nos apoiando em tudo. Tá certo? Tudo tem seu tempo, gente, de começar, mas tem seu tempo de acabar. Vamos lembrar disso, que tudo começa, mas tudo termina. Tá? Miguel Labolida, que é um orador espírita, ele diz, sofrer bem, resignadamente, com esperança, é um aprendizado para o espírito imortal. A gente é espírito imortal, a gente não está só nessa encarnação, tá certo? Então, o espírito é imortal, gente. A gente tem que ter confiança. Somos ou não somos reencarnacionistas? Somos ou não somos espíritas e acreditamos que a vida futura é a verdadeira vida? Não é isso? Então, que a gente entenda, né, que a gente sempre se lembra, a gente precisa ter essa força, essa coragem, né, que o Jesus nos traz com seus ensinamentos, que a espiritualidade superior está juntinho de nós, querendo nos ajudar, pede ajuda, socorro, a gente vai falar um pouquinho mais adiante da prece, eleva o pensamento, a gente precisa ter forças e sabe que a gente tem ajuda. Aqui na Casa Espírita, nos ensinamentos, vem à reunião, toma passe, pede ajuda, vai no atendimento fraterno, tudo isso para que a gente consiga, né, caminhar cada vez mais. Mesmo porque Jesus nos falou
que não se coloca um fardo, não é isso? Todo mundo conhece. Pesado sobre ombros fracos. Apenas o fardo, não é isso? É proporcional às forças que nós temos condição. Tá certo? Recentemente, nós tivemos, dando um passe numa senhora que foi diagnosticada com câncer, e ela estava, no mesmo tempo, ela teve uma queda, uma cirurgia de joelho muito difícil, inflamou, foi tudo de ruim. E ela estava com muitas dificuldades. E o médico dizia que até a parte do joelho tem que ter paciência, e a parte do câncer, que ela ia fazer o tratamento, que ela podia superar, que era tratável. E ela realmente se entregava de uma forma ao passe em domicílio que a gente percebia, né, que ela estava ali em comunhão com os amigos espirituais. E, naquele momento, aquele ensinamento que estava sendo dado para ela era para passar por aqui, ela estava passando, estava bem sofrendo. Quando ela foi fazer a consulta de acompanhamento e revisão, o joelho já estava melhor do câncer, a médica ficou tão espantada que falou assim: eu não sei o que houve, porque parece um milagre, porque era para ter ainda coisas, você era para ter melhorado, mas não existe resíduo do seu tumor. Era um tumor muito pequeno. E ela tinha tanta força, tanta vontade de que ela ia ficar boa e se entregava tanto ali à presença dos amigos espirituais que, realmente, ela passou por aquele momento com mais resignação, e uma resignação ativa, né? Isso é importante a gente saber. E, por favor, não pensem... É horrível quando a gente pensa em uma questão de merecimento. Esse fulano foi curado porque mereceu, aquele outro não. Não é isso, por favor. Cada um de nós tem a sua história e as nossas necessidades. Ok, gente? Para a gente não esquecer. Por outro lado, a incredulidade, a dúvida sobre o futuro. Olha lá, gente. Ideias materialistas. A falta de entendimento sobre os desafios da vida e as perspectivas futuras. O que acontece com isso? Quando a pessoa não tem esse conhecimento? Aumentam muito as nossas aflições e o nosso sofrimento, né? E acabam nos levando num caminho que não é o da resignação ativa, né? É o caminho mais da revolta, da inércia, da paralisação. E pode-se chegar a um caso extremo da ideia de suicídio e até mesmo uma questão, né, do suicídio. Então, para quem realmente não crê na eternidade, julga que tudo acaba, uma vez que, né, esse corpo físico aqui acaba, encontra-se num momento muito oprimido, desgostoso, né, passando por um infortúnio, infelizmente, né, pode ver na morte uma solução, né? E o Espiritismo, ele muda essa visão de todos nós. Por quê? Nós passamos a enxergar tudo sob um novo, outro ponto de vista, não é isso? Então, nós espíritas temos vários e muitos motivos para que a gente afaste, jamais pense na ideia, não pensemos na ideia do suicídio, por tudo que a gente conhece. É claro que também nós já sabemos que o suicídio é até uma questão de encarnações passadas, não é uma questão tão simples. A gente falar rápido de suicídio é muito difícil, mas, realmente, como era apenas um item, né, a gente traz os conceitos. Em setembro, a gente tem uma semana inteira dedicada à preservação da vida, e a gente faz, todas as nossas reuniões são feitas, né, falando sobre isso, tá certo? Então, qual é a mudança de visão que o Espiritismo traz para ajudar esses irmãos que pensam, né, em deixar a vida pela porta enganosa do suicídio? Em primeiro lugar, a certeza de que a vida se prolonga indefinidamente depois da morte, além do túmulo, não é isso? O entendimento do porquê dos desafios que estão passando vai nos afastar do desespero, da falta de esperança, né? Um maior entendimento que, ao encurtar a vida, o espírito tem o resultado oposto àquele que ele está esperando, tá certo? O resultado é o oposto, porque ele não morre, né? Não vai se libertar dos problemas e ainda vai agravar a situação, criar muito mais aflições, não é isso? O suicídio é um obstáculo à reunião posterior com os entes queridos que já partiram anteriormente, que provavelmente encontram-se em outra vibração, e o suicida não consegue, muitas das vezes, encontrá-los, nem, pelo menos imediatamente,
né? E a gente temos também conhecimento de todos os relatos de espíritos que deixaram a vida por essa porta, nos mostrando e nos contando tudo que passaram de dificuldades após o ato, né? Então, e as consequências que dele resultam. Mas, gente, nada é para sempre, ninguém está a sós e nem desamparado. A espiritualidade amiga está sempre no controle, sempre no controle. E quando chegar o momento oportuno, esses irmãos, esses que vão ser socorridos na espiritualidade e vão ser resgatados pelas mãos e pelos braços amorosos dos benfeitores espirituais e vão ser levados para o Hospital Maria de Nazaré sob a direção de Maria, Mãe de Jesus. Tá? A gente não pode esquecer isso. Tudo vai ter o seu momento, até eles realmente, né, entenderem o que está se passando com eles. Façamos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Prece, né? Enderecemos preces aos espíritos, né, que deixaram a vida por a porta enganosa do suicídio. Ajudemos aqueles que aqui estão passando, entendendo, percebemos, observamos as atitudes, né, para aqueles que aqui estão passando, para poder solucionar, não é isso? Então, quando a gente direciona o nosso amor, a nossa prece a esses irmãos, né, eles, aos poucos, eles vão sendo envolvidos, eles vão captando, eles vão entendendo as coisas, a espiritualidade superior consegue chegar mais juntas dele. E para aqueles que estão passando, nesse momento, né, por uma crise e pensam, por acaso, em desistir da vida, que não esmoreçam, que falem, que peçam ajuda, não é isso? Que não se calem. A gente tem aqui na casa atendimento fraterno, a gente tem o CVV que cuida disso, né? A gente tem o apoio total da medicina da terra, que a gente não esqueça, né, que viver é sempre a melhor opção, tá certo? Então, para que a gente consiga caminhar nessa direção, a gente lembra, vamos lá, o que a gente pode, então, nos ajudar para bem sofrer? Estudo, conhecimento da doutrina espírita, gente, do Evangelho de Jesus. Consciência da eternidade do Espírito, aplicação das leis morais e dos ensinamentos de Jesus. Reflexão interior, gente, autoconhecimento. Reforma íntima, não é isso? Vamos entender as nossas imperfeições e as nossas más tendências para que a gente possa se libertar delas e valorizar, né, as nossas virtudes. Examinarmos as nossas aflições, né? Emmanuel nos diz que examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria, né? Então, a gente pode interrogar a nossa consciência, né? Ver que a aflição que a gente está passando, qual foi, na realidade, né? Qual é a má tendência que nos gera aquilo? Vamos dar um exemplo, tá? A aflição para o fanatismo, a intolerância. A aflição para a preguiça, rebeldia. A aflição para quem da falta de paciência é intemperança, entendeu? Então, a gente vai se analisando e entendendo por que a gente está passando ali aquele momento. Outra coisa, arrependimento e reparação. Termos a consciência que nós ainda cometemos equívocos, mas que nós podemos ainda nessa vida nos arrepender e começar a repará-los, tá certo? E a prece, que nos liga, né, imediatamente à espiritualidade superior, a Jesus, e nos alivia, né? Aquela prece feita de coração, muda a nossa ambiência, não é isso, gente? Nos aproxima de Deus, de Jesus, de todos os irmãos que estão juntinho de nós para nos ajudar. Leia uma página edificante. Nossa, isso aí vira, às vezes, um dia nosso, quando a gente lê uma página que nos preenche o coração, né? A prece tem um efeito muito poderoso, tá certo, gente? Então, uma vez, tem uma historinha rápida aqui, que Pedro perguntou a Jesus se Deus ouve todas as nossas orações. Tá? Aí o que Jesus respondeu? Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana as criaturas recorreriam à porta silenciosa e inflexível? Né? Jesus sempre dá aquela respostinha maravilhosa. Não, gente, Deus vai ouvir as nossas preces, só que a gente precisa interpretar que o que a gente obtém é aquilo que a gente necessita e não necessariamente aquilo que a gente acha que necessita e pediu. A gente tem que ter olhos de ver. E como Deus, gente,
só encerrando o nosso estudo, é misericordiosamente bom e justo, sempre existe um recurso à nossa disposição para nos ajudar na nossa caminhada e nas nossas aflições. A maneira providencial para vencer-se a aflição de qualquer tipo é o comportamento no presente, mesmo que a preço de algum sacrifício e renúncia, constituindo, assim, um futuro harmônico. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Né? A gente sabe que não é um caminho simples, não é um caminho fácil, mas a gente sabe que está aí nas nossas mãos, e isso é muito confortável para nós, da gente começar a trilhar esse caminho, com toda essa ajuda que a gente sabe que nós temos, né, da casa espírita, do que a doutrina espírita nos fala, de que Jesus está sempre, né, do nosso lado. Então, o que a gente, de nossa parte, a gente precisa se esforçar. É o que cabe a nós, porque a gente ainda não consegue fazer plenamente, mas que a gente se esforce, e não esquecendo que isso está no Evangelho, né, que a gente conhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz em se livrar das suas más tendências. Vontade e esforço, né? Vontade é a maior potência da nossa alma. É que a gente possa ter essa vontade de fazer diferente para caminhar de uma forma mais plena, mais feliz. Não é isso? Então, bem-aventurados os aflitos é entender e aceitar as aflições, quitar os débitos, colher o fruto do aprendizado e guardar tranquilidade para o futuro. Ok? Então, o conforto, a gente lembra que esse conforto, que esse consolo que a gente precisa no decorrer da nossa vida, a gente tem que ter a certeza que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho, a gente tem todo o apoio, né, dos amigos espirituais, e a gente tem o nosso guia e modelo da humanidade, que nos chama, que nos faz convites a cada momento. Né? E ele nos falou que sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Né? Ele traz o remédio que nos há de curar, mas somos nós que precisamos fazer esse caminho da cura. Agora, com relação à aflição, ele disse: vinde a mim, todos nós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente tem em Jesus o alívio que a gente precisa. Não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e pacífico de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Que a gente aprenda cada vez mais a ir até Jesus para poder cada vez mais caminharmos melhor para nesse mundo de provas e expiações, enfrentando e vencendo os desafios da nossa vida. Obrigada a todos.